Coop em Foco. Coop em Foco. O podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Olá, eu sou Daniel Zalkman e esse é o Coop em Foco, o podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Estamos aqui hoje para falar sobre a tripanossomose bovina, quais são as causas, como prevenir e tudo explicado pelos nossos convidados de hoje. Mas antes de apresentar os nossos convidados, eu quero pedir você para seguir a gente nas nossas redes sociais. Você já sabe de qual, mas eu vou repetir. Cooperativa GV no Instagram e no Facebook. Aqui o canal do YouTube também é Cooperativa GV e o nosso podcast Coop em Foco lá no Spotify você procura por Coop em Foco. Estamos aqui hoje com o Rodrigo Santana, ele é médico veterinário pela FAA, pós-graduado em pecuária de leite e gestão de cooperativas e é médico de campo aqui da nossa cooperativa. Muito bem-vindo. Olá, Daniel. Satisfação estar com vocês novamente. Estamos aqui hoje também com Stephanie Barbosa, ela é médica veterinária pela UFMG, faz residência em clínica médica de grandes animais, é mestre em ciências veterinárias e é promotora técnica da Seva Saúde Animal. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Vamos começar pelo mais básico. O que é a tripanossomose bovina? Então, a tripanossomose bovina ela é uma doença causada por um parasita que fica no sangue desses animais. É um parasita chamado Trypanosoma vivax e ele causa uma série de sequelas nos animais quando não é tratado adequadamente. Sim, e ele é transmitido por que meio? Ele pode ser transmitido através do sangue ou através da monta natural na reprodução. Então, uma das formas de transmissão mais comuns que a gente vai ter é através do compartilhamento de agulhas durante a ordenha. Então, quando acaba pegando uma agulha que usou na primeira vaca e vai usando em toda a linha de ordenha, isso você vai fazendo a disseminação do parasita. Então, é muito importante a gente fazer a individualização dessas agulhas e a higienização adequada após a ordenha para que a gente não tenha transmissão através desse método. Um outro método muito comum que a gente tem é através das moscas, né? Existem algumas moscas que podem transmitir também esse parasita através do repasse sanguíneo. Então, é muito importante a gente fazer o controle adequado desses parasitos. E, por último, o touro, né? O touro também pode transmitir de uma vaca doente para outras vacas sadias no rebanho. Então, é bem importante a gente fazer o diagnóstico, entender como a doença funciona dentro da fazenda e tratar quando a gente tem o problema. Perfeito. Rodrigo, você tem observado que existe essa transmissão, que existe esse problema nas fazendas dos nossos cooperados? Sim, algumas fazendas apresentam esse problema e, assim, como sintomas, sintomas que podem ser agregados a várias outras doenças, podem ser vinculados a outras doenças, como emagrecimento, queda na produção de leite, aumento de linfonodos, o emagrecimento crônico, que é o mais comum desses animais. Então, são sintomas que são ligados a várias outras doenças. São sintomas comuns entre eles. Exatamente. E o que a gente faz como diagnóstico? Além do exame clínico, é importante a gente realizar o exame laboratorial para fechar o diagnóstico com 100% de certeza. Para aí sim a gente tomar as medidas de tratamento, e principalmente prevenção. A Stephanie falou da linha de ordenha, que é a mais comum forma de compartilhamento de agulhas, por exemplo, mas também a prática de vacinas, a gente deve também ter esse cuidado com as agulhas, com os equipamentos. Ô Rodrigo, você falou sobre, se observado alguns desses sintomas, fazer o exame laboratorial. Stephanie, como que funciona esse exame? É feito através do quê? O que se coleta? Esses exames laboratoriais, eles são feitos a partir da coleta de sangue desses animais. Então, a gente pode fazer de duas maneiras, ou por uma amostragem, selecionando alguns animais na fazenda e coletando esse sangue, ou do rebanho inteiro. Então, a gente coleta o sangue, encaminha para o laboratório e é feita uma análise específica para a detecção do parasita ou dos anticorpos. E através disso a gente consegue definir se esses animais são positivos ou negativos para a doença. E definir aí o melhor método de tratamento também. Isso. Hoje o tratamento, só existe um medicamento licenciado aqui no Brasil que é destinado para o tratamento da tripanossomose bovina,
que é o Vivedium, esse medicamento aqui. A base dele é cloreto de isometamídeo e o tratamento é feito a partir de 4 aplicações com intervalos de 3 meses entre cada uma delas. Entendi. Rodrigo, essas aplicações precisam ser feitas por um técnico ou o próprio dono, o próprio fazendeiro pode fazer também essas aplicações? A coleta do sangue para o exame, que é ideal que seja feito por um profissional treinado, no caso médico veterinário, e principalmente o tratamento, esse acompanhamento também, principalmente nas primeiras aplicações, é de extrema necessidade a presença do veterinário, até para orientar a questão do manejo com os animais, a questão do manejo com as agulhas, para não estar disseminando mais ainda o problema. Depois que foi detectado esse problema, o acompanhamento médico veterinário é de extrema importância para solucionar esse problema presente na fazenda. Entendi. Tem alguma restrição de uso desse produto? Tipo, alguma faixa de idade dos animais ou não? Para os animais recém-nascidos, a gente opta por não utilizar nesse primeiro momento. Então, a gente sempre começa o tratamento por aqueles animais que estão no leite ou por animais adultos, né? Porque pode acometer tanto vacas de leite quanto vacas de corte, vacas e touros, né? Então, a gente começa a fazer o tratamento escalonado. E quando chega nesses bezerros que estão aí abaixo de 60 dias, por exemplo, a gente deixa eles por último. Não quer dizer que não pode ser feito, mas em virtude de algumas reações, do medicamento ser um medicamento muito potente, a gente espera esses animais ficarem um pouco mais velhos para poder iniciar o tratamento. Entendi. E, Daniel, uma forma também de prevenção é sempre que você for adquirir animais, procurar de fazendas idôneas, né, que estão livres dessa doença, e qualquer dúvida, pedir o exame antes de adquirir esse animal, antes de você trazer esses animais para a fazenda. E sempre que esses animais chegarem na sua fazenda, fazer um período de quarentena nesses animais, para que você possa estar detectando não só o tripanossoma, mas como outras doenças, adaptação com a rotina da fazenda, no caso, adaptação com moscas ou carrapato também, para evitar outros problemas. Então, dentro dos sintomas que esse parasita causa, quais os prejuízos que ele pode gerar para o produtor? Então, Daniel, a gente pensando em uma fazenda produtora de leite, esses animais vão emagrecer, vão ter queda na produção, então o cooperado, o produtor, vai ter esse prejuízo com o leite, vai ter animais com menor parição, esse emagrecimento também gera prejuízo e dentro disso aparecem sintomas secundários, vamos dizer assim, a essa doença. Você pode estar falando um pouquinho para a gente, Stephanie, desses sintomas secundários? Claro, o tripanossoma, ele acaba abaixando a imunidade do animal e com isso ele permite a entrada de outros agentes que vão causar outras doenças. Não é diretamente relacionado ao tripanossoma, mas a gente vê comumente dentro das fazendas. Então, aumento nos problemas de casco, aumento nos problemas com mastite, o índice de pneumonias também aumenta muito e pode ocorrer alguns casos até de mortalidade em vacas adultas. Então, o tripanossoma ele vai ser o agente inicial que vai abrir a porta, principalmente com a queda da imunidade, e vai gerar uma série de outros produtos, vai causar uma reação em cadeia. E no final, isso vai gerar um prejuízo enorme para o proprietário desses animais. Pode ter até outras contaminações por causa dessa baixa de imunidade. Né? Com certeza. A imunidade caindo vai ser porta de entrada para outros agentes infecciosos, como bactérias, vírus. Então, é sempre importante a gente estar prevenindo. E essa prevenção, como que a gente faz, então? Já que a gente já tem aqui o motivo, os sintomas, melhor prevenir, né? Com certeza. O principal, vamos colocar assim, o primeiro é quando você for adquirir animais, fazer essa quarentena e exigir um exame para você ter a certeza que está adquirindo o animal com plena saúde, com a saúde em 100% do seu estado. Outra forma é quando você for manipular algum objeto, agulhas, vamos colocar assim, seja na linha de ordenha para o uso de ocitocina ou para eventuais medicamentos, você está sempre fazendo esse manejo correto com essas agulhas.
Você pode falar para a gente, Steph, como que a gente orienta numa linha de ordenha o uso de agulhas para aplicação de ocitocina? Sim. O primeiro passo é sempre individualizar esse estojo, a agulha com a seringa. Então, utilizou na primeira vaca, você já separa essa agulha e essa seringa e ela não volta para a linha de ordenha. Ao final, você reúne as agulhas e as seringas que foram utilizadas e faz o enxágue com água morna, por exemplo, deixa ali na água clorada e depois faz novamente um enxágue para que essa agulha possa ser descontaminada e reutilizada nas próximas ordenhas. Isso também se aplica àquelas agulhas que são utilizadas em outros manejos dentro da fazenda, como, por exemplo, a vacinação, a vermifugação e demais injeções que são necessárias. Então é isso. Espero que tenha se esclarecido sobre a tripanossomose bovina. Muito obrigado, Rodrigo, por essa conversa. Eu que agradeço o convite mais uma vez, Daniel, e é sempre bom estar aqui tentando ajudar o nosso amigo cooperado, o nosso amigo produtor, esclarecendo as dúvidas dele. E mais uma vez me coloco à disposição. Qualquer dúvida que possa estar aparecendo, surgindo na fazenda, a gente está à disposição com os telefones, no departamento de campo, para tentar esclarecer da melhor maneira possível. Isso aí. O telefone da Política Leiteira está aparecendo aqui na tela, mas sempre na descrição do YouTube, do Spotify e dos episódios aqui do Coop em Foco, tem lá o número da Política Leiteira e o número do armazém da cooperativa. Se precisar de algum produto lá no armazém, liga nesse número que está embaixo ou manda um zap pra gente lá no Armazap, que também está aparecendo tudo aqui na tela e nas descrições. E muito obrigado, Stephanie, pela visita aqui no nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade, fico muito feliz de estar aqui representando a Seva e principalmente falando desse assunto que hoje é tão importante, que a gente vê tantas fazendas passando por esse problema. O Vivedium hoje é o único medicamento que a gente tem licenciado no Brasil para poder tratar a tripanossomose, mas além dele a Seva conta com uma linha extensa de produtos, desde antiparasitários, anti-inflamatórios, antibióticos, e é sempre bom a gente estar aí do lado do produtor tentando auxiliar o máximo possível. Perfeito. Muito obrigado. Obrigada a você. Já fica aqui o convite para próximas vezes, outros assuntos. Se quiser, pode vir, o podcast está sempre aberto para você. Muito obrigada. É isso aí, muito obrigado você, produtor rural, por assistir a gente mais uma semana. Eu sou Daniel Zalkman e até terça-feira que vem. Coop em Foco. Coop em Foco. O podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce.